Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense. Hoje para falar de uma família uberabense que tem laços na Itália. Nós estamos aqui com o livro O Retorno, a saga de um imigrante italiano de Lucca à América. Olha aí que bacana. Eu estou aqui com o Carlos Bertolucci, que é o autor dessa façanha e vai contar um pouco dessa história. Obrigado, Carlos, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Retornando, né? Já estive aqui uma vez, mas sempre é muito bom estar aqui informando e sendo informado. E o mais interessante, o mais bacana, falar de literatura, de história, de cultura, porque o Carlos esteve aqui falando de uma outra façanha dele, de outras produções literárias, né? E a gente, na época, comentou sobre esse livro que está sendo lançado agora, em breve, né? O Retorno à Saga de um Imigrante Italiano. Carlos, eu queria que você começasse logo de cara contando quanto tempo você levou para escrever esse livro que tem mais de 350 páginas, né? 356 páginas, 58 páginas. Enfim, é uma história, é um compêndio aqui da família, da saga dos Bertolucci. Quanto tempo para reunir tudo? Bom, eu diria que esse livro começou na minha infância devido à curiosidade que eu tinha, ouvindo sussurros, murmúrios sobre a minha família italiana, sobre o Giuseppe Bertolucci, né, que é o personagem principal, certo, meu ascendente da Itália, né? E seu bisavô. Bisavô. Havia, assim, um tipo de silêncio naquilo que a gente não conseguia. E tinha aquele costume, assim, que o pessoal era muito sistemático, né? A gente não podia estar bisbilhotando, nem ficar perguntando demais, porque era um costume deles. Mas parecia que tinha algum mistério, algum segredo que não deixava aparecer assim nas conversas. Aprofundar nas histórias. Justamente. Você falando em infância, seria o quê? Quantos anos você está hoje? Hoje eu já tenho 68 anos. 68. Você começou a ouvir, a entender essas histórias todas, você estava mais ou menos com quantos? Mais ou menos com 7 anos, 7, que eu já 8 anos. Ficava curioso. Aprendeu a ler, você já começou a ouvir. Porque minha avó também, que era italiana, ela vinha sempre à nossa casa, morava em Uberaba, eu morava em Sacramento, né? Certo. Você nasceu em Sacramento e vivi a adolescência, a mocidade toda em Sacramento, e já faz um bom tempo que eu resido em Uberaba. Certo. Mas essas histórias ficaram na minha lembrança, e eu recordava muito dessas histórias. E quando adolescente eu fui aproximando dos tios mais velhos, procurando alguma informação, certo, mas eles se mantinham assim irredutíveis para poder comentar o assunto. Certo. Porque contava-se na história que o Giuseppe Bertolucci tinha sido roubado por um padre em Delfinópolis. Esse padre era muito famoso. Tinha um tio que me contava muito dele, mas assim, até dava gargalhada porque tinha uns assuntos que ele não queria me falar e eu não entendia por quê. E ninguém revelava por quê. Como é o nome desse padre? O padre era Anastácio Afonso della Riva. Era italiano também. Também, descendente. Inclusive, esse padre, ele andava muito, ele é famoso, ele tem história dele dos livros aqui, inclusive do documentário do Desemboque, fala dele. Ele esteve andando aí pro lado de, eu não sei se era Bambuí, que tem ruas com o nome dele. Certo. E ele foi padre em Itapira, foi padre do Desemboque, foi padre... Andou por essa região Delfinópolis. E uma ocasião ele passa por São Simão, que é uma cidade que o meu bisavô
entrou vindo do sul do Brasil, porque da Itália ele esteve na Argentina e Uruguai, encontrou com o Enrico Malatesta, porque eram anarquistas internacionalistas. E por algum motivo de perseguição ele teve que fugir da Argentina. Certo. E adentrou pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, e chegou a São Simão, perto de Ribeirão Preto. Certo. Ali ele mantinha os contatos dele em segredo, porque a gente sabia que vinha sempre 2 personagens de São Paulo para conversar com ele. Não sei se eram notícias sobre o anarquismo. Provavelmente era da organização dele, né? Justamente. Aquilo era tudo mantido em segredo. Mas ali ele fica um tempo, ele constrói a matriz de São Simão. E por acaso ele conhece ali, através do padre que era o pároco de São Simão, que chamava Evaristo da Veiga, esse padre que fica amigo de Giuseppe Bertolucci. Ali também meu bisavô conhece a futura esposa, né, minha bisavó Emília Perim. Certo. Começa a se formar uma família, então. Começa a formar uma família. Eles têm 2 filhos ali, em São Simão. Mas uma noite, há uma reunião com 2 rapazes que vieram de São Paulo. Ele tem que sair às pressas. O padre Evaristo da Veiga dá uma carta branca para ele procurar certa pessoa em tal lugar. Esse lugar era Delfinópolis, aos pés da Serra da Canastra. Certo. O que ele ia fazer na Serra da Canastra? Uma pessoa, ele era um artista de monumentos, era marmoreiro. Você me falou que ele teve o ofício ensinado pelo pai, né? Lá na Itália. Que seria o seu tataravô Antônio, né? E ele aprendeu esse ofício de lidar com as pedrarias. Isso, e fazia monumentos em praça pública e construções, obras comentadas, né? Mas, então, ele entra no Brasil, ele não deixa rastro em lugar nenhum, porque ele não passava por hospedaria, ele não deixava o nome registrado em lugar nenhum. Entendi. Então, aquele levantamento que tinha das famílias brasileiras que encomendavam os italianos para trabalhar no lugar dos escravos que foram libertos, eles chegaram aqui, eles tiveram assim, até muita decepção, que eles ocuparam as senzalas, os cortiços que foram se formando, né? Mas o Giuseppe era um autônomo, ele não teve que trabalhar em fazenda e nada. Entendi. Ele era o diferente dessas colônias italianas aí todas. Isso, ele nem tinha contato com outros italianos, não. Ele vivia a saga dele. Um franco atirador que você não via ele em contato assim com os patrícios. Com as comunidades. Que então, loucura, hein? Ele adquire olaria, então ele fabrica tijolo, telhas, e vive até um dia deles ter que fugir, né, para Delfinópolis. Certo. Lá ele monta outra olaria, mexe com a sempre criação. Trabalhando nessa área aí, de pedras, construções. Mas há umas viagens dele assim que são sinistras, que ninguém revela onde ele foi. Entendi. Tem uma que é muito famosa assim, na família, que fala que ele encomendou um carro de boi para ser construído em Batatais, São Paulo. Sei. E um dia ele foi buscar esse carro de boi, que certamente levaria um mês para trazer isso. Como trazer? Tinha que adquirir uma boiada. Para vir arrastando, rodando. E vir, né, conduzindo, e os bois tendo que ser alimentados, descarreados, né? Era o veículo que se tinha na época, né? Mas como isso ficou, a minha pesquisa cai nisso aí, porque ir a Batatais, sendo que ali em Delfinópolis, nos pés da Serra da Canastra, era cheio de artesãos que tinha isso aí brilhantemente para uma construção desses carros, né? Provavelmente foi alguma indicação, algum fio, alguma linha, né? Alguma ligação dele com a organização. Algum lugar ele foi.
E nesse ínterim, o padre, que era o pároco, ele tinha conhecido ele em São Simão, almoçou na casa do meu bisavô, José Bertolucci, porque o padre de São Simão levou, porque ele era italiano. Houve uma conversação boa. Afinidade. E tal. E esse padre foi embora, né? E estava na paróquia de Delfinópolis. Certo. E esse padre Evaristo da Veiga de São Simão, no dia que ele tem que sair à noite, assim, como se fosse fugido, ele entrega uma carta para ele procurar esse padre em Delfinópolis. Sim. Era esse padre que ia tirar tudo dele. Entendi. Ele tinha uma loja de ferragens, ele mexia com outros tipos de trabalho, de construção de pontes, e tinha a olaria que ele fabricava. Entendi. A cerâmica, né? Você conseguiu descobrir, Carlos, o desfecho dessa história, se ele conseguiu recuperar alguma coisa, enfim. Você chegou à conclusão dessa história com o padre? Sobre esse padre, permanece uma incógnita com ele, com o Giuseppe Bertolucci. Certo. Porque a pergunta é por que ele não conseguiu reverter e reaver os seus bens? Não conseguiu, mas houve uma perseguição atrás desse padre. Certo. O padre fugiu para o desemboque, ele foi para o desemboque, atrás do padre. Teve uma banda municipal em Delfinópolis que tocou pela partida dele, porque acho que o padre não era bem visto, não. Então reuniu uma certa população ali em volta. Tinha uns antagonistas ali. E eles foram homenagear o Giuseppe Bertolucci, que saiu em busca desse padre que fugiu para o desemboque. Chegando no desemboque, houve tiroteio e há muita procura dele. Ele ficou ferido, mas foi coisa pouca, porque ele restabeleceu logo, mas nessa ocasião ele fugiu para Tapira. Ele foi um padre famoso também para Tapira, Afonso de la Riva. Anastácio Afonso de la Riva. Anastácio Afonso de la Riva. Então, ali ele percebe tudo isso, ele procura, perdeu tudo. E ele resolve ir para Sacramento. Que aí foi onde ele... Aí a outra pergunta, fazer o que também em Sacramento? Em Sacramento. Por quê? Perdido no ermo do sertão. Naquela época, mais ainda, né? Conquista estava assim, em efervescência com muitos italianos, porque a linha de ferro passava dentro da cidade de Conquista. Sim. Então ali havia muita plantação de café. Os italianos aglomeraram muito na cidade de Conquista e até hoje há muita descendência dos italianos na Conquista. Eles até promovem assim, com tradição a conversação no idioma italiano, nas praças, né? Às vezes até há muita reportagem sobre isso. Que legal, hein, Carlos? Esse que está aqui na capa é ele. Né? É ele. Aqui você consegue identificar todos que estão aqui, seu avô... Meu avô é esse que está à direita aqui, esse aí. A Emília. Certo. Emília Perim. Certo. E os outros são todos os tios-avós. Os seus tios-avós. Tá aqui, ó. Família Bertolucci, né? Que... de frente à olaria em Delfinópolis. Delfinópolis. Que foi o resultado da saga de Giuseppe Bertolucci, que formou essa família aqui na região de São Simão, trouxe para cá, para a região do Triângulo Mineiro, e acabou se radicando aqui, sabe-se lá por quantas, em Sacramento. Agora, você certamente, além de ter feito esse levantamento todo durante esses anos todos, né, deve continuar colecionando algumas novidades que surgirem aí. Como é que é? Você tem buscado, tem surgido algumas informações complementares depois que você fechou esse livro?
Parece ser uma obra interminável. Parece sim, porque ainda pode surgir. Pode surgir novidade, pelo que você está contando, né? Como eu coloquei num capítulo aí que tem uma pesquisa por terminar, porque sim. Eu não sei ainda porquê. Há muitos indícios do porquê do padre ter afanado os bens do Giuseppe. Do Giuseppe. Porque talvez ele confessou algum segredo. Então envolve muito mistério, segredo aí. Num dia há uma invasão de outros que vêm da Argentina, que persegue o Giuseppe e encontra ele na olaria em Delfinópolis. Há um tiroteio até o anoitecer com essa... Tiroteio pesado. Então. Com esse pessoal que veio à procura dele. Então, ele recolhe um tanto de documento e entrega para esse padre na paróquia de Delfinópolis logo após esse tiroteio, porque ele desconfia de alguma coisa, né? Entendi. Agora, você chegou a observar, a levantar... o que ele possuía em termos de armamento, como é que chegavam a essas armas? Porque você está narrando aí tiroteios pesados, fortes, né? E aí precisa ter armas boas e munição, né? Então era uma rede que provavelmente tinha um lastro muito forte no Brasil, ou não? Não. Ele era um franco-atirador. Naquele tempo era comum todo mundo ter uma carabina. Entendi. Era isso que ele munição, armas... Então, existia até um costume desses italianos que era assim, o filho, quando atingia a adolescência, 15 anos, 16, ele ganhava ou um acordeon, uma carabina ou um cavalo, ou os três. Entendi. Dependendo das posses da família, né? E ganhava mais. Então era assim. Era uma coisa cultural, né? O que ele era um franco atirador, ele não tinha grupo. O que ele sofreu de ataque foi assim que aconteceu de uma invasão. Você não identificou assim uma gangue, um grupo, enfim, que com quem ele andasse o tempo todo. Ele era mais disfarçado. Sozinho, ele não andou com ninguém. Entendi. Como um franco atirador, e era costume de alguém tomar essa decisão por si. Ele era como um agente internacional do anarquismo. Ele não pregava o anarquismo. Entendi. Não era um fanfarrão, fazia barulho. Olha, uma história fascinante. O nosso tempo nessa primeira parte aqui esgotou. Eu convidei o Carlos para continuar conosco. A gente volta falando mais, porque inclusive tem um relacionamento muito forte na questão da abolição da escravatura aqui no Brasil, que eu quero que o Carlos conte para nós. Fique por aí, a gente volta daqui a pouquinho, pode ser? Pode ser. Então, ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração, promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixe a gente fazer parte desses momentos na sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros
que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. De volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. O assunto agora é formação. Inscrições para a 5ª edição do Trilhas de Futuro, um programa do governo de Minas que é grátis, começam nesta terça-feira, dia 10 de setembro. Os interessados devem estar atentos às datas. O catálogo de cursos está sendo divulgado nesta segunda-feira, dia 9, e as inscrições vão até o dia 23 de setembro pelo site trilhasdefuturo.mg.gov.br. Dedicado a preparar jovens para o mercado de trabalho e aprimorar as suas habilidades profissionais, a iniciativa vai oferecer 40 mil novas vagas em mais de 35 opções de formação em áreas como administração, construção civil, eletrônica, enfermagem, informática, logística, mecânica e mecatrônica. Os cursos, lembrando, mais uma vez, são todos gratuitos. O resultado da alocação dos candidatos estará disponível para consulta no site no dia 11 de outubro. As matrículas para os candidatos alocados deverão ser realizadas presencialmente nas instituições de ensino entre os dias 15 e 29 de outubro. E as aulas estão previstas para começar no dia 3 de fevereiro do ano que vem, de 2025. O programa é destinado inicialmente aos estudantes do ensino médio da rede estadual, com vagas remanescentes abertas para alunos também das redes municipal ou municipais de todo o estado, redes privadas e também demais interessados. Mudamos de assunto para falar sobre pesca e piscicultura. A Feira de Pesca e Piscicultura de Minas Gerais, FEP Show, acontece nos dias 13 e 14 de setembro em Felixlândia e vai reunir piscicultores, professores e estudantes industriais, ou melhor, indústrias de beneficiamento de insumos e de máquinas de distribuição e de comércio, além de instituições públicas ligadas à agropecuária. Iniciativa pioneira em Minas Gerais, a FEP Show é organizada pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG, e teve a primeira edição em 2018. O objetivo é apresentar e potencializar o mercado e a cadeia produtiva do pescado aqui no estado e divulgar tecnologias, além de integrar pesquisa, extensão, cadeia produtiva e o público consumidor. Outras 2 edições da feira foram realizadas em 2019 e 2022. Programação completa você encontra no site epamig.br. Uma última informação aqui no ISTV Cidade: vacinação antirrábica. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a campanha de vacinação antirrábica itinerante seguirá até o dia 30 de setembro, mas somente para grandes cuidadores que possuam a partir de 6 animais. Além disso, os tutores também poderão levar os cães e gatos para serem imunizados no Departamento de Controle de Zoonoses e Endemias até o dia 30 de setembro também. A campanha, no formato itinerante, para o público em geral, foi encerrada no último dia 31 de agosto. O Departamento de Zoonoses está na Rua do Tutuna, 658, Vila Celeste. No caso dos grandes cuidadores, a equipe de vacinação vai até a residência do solicitante. Para isso, basta agendar por meio do WhatsApp com DDD 34 3317 4655. Conforme o Departamento de Controle de Zoonoses e Endemias, até o dia 31 de agosto foram vacinados
34.413 animais entre cães e gatos. O número representa 74,2% da meta estipulada pelo Estado. Em 61 dias de campanha, a equipe visitou 158 pontos na zona rural e na zona urbana, 158 pontos, e na zona rural. E durante o período de prorrogação também a vacinação foi de casa em casa, sendo trabalhados mais de 15 mil imóveis. E com isso nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV Uberaba, terra de gigantes. A cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.